professor, qual é a característica de uma progressão geométrica. Vou colocar um exemplo aqui de progressão geométrica, viu? E aí tenta identificar o padrão dela. 2. Por enquanto não, depois eu dou uma paradinha, viu? Vou deixar o quadro aqui, que aí é importante vocês forem me acompanhando. Na hora de anotar, você vai tentando ver o que pegou de dúvida, que a gente vai esclarecer. Gente, qual é o padrão dessa progressão? Ou, se eu solicitasse de vocês o próximo termo da progressão, qual seria? O próximo termo. Tem que achar o padrão aí. Ei, não, eu vacilei aqui. Não quero isso, quero assim, para dar certinho. Eu me empolguei. Assim, beleza, 3 estava jogando demais. Agora sim. Agora sim. Não achou ainda? Qual o padrão dessa progressão geométrica? Mas tem que ter um padrão para justificar. 3, 6, 12, 24, 48. Olha o padrão. Não é aritmética. Gente, se a questão perguntar se essa progressão é aritmética, não é. Vocês já visualizaram, porque do primeiro para o segundo são 3 unidades. Do segundo para o terceiro são 6 unidades. Do terceiro para o quarto são 12 unidades. Para ser aritmética tem que ser sempre a mesma diferença. Ali não é. Então tem um outro padrão. E é um padrão de geométrica que a gente vai reconhecer agora. E aí esse padrão, ó, quase lá, né? Não parece ser fácil? Parece ser fácil. Achou, Tiago? Não? Próximo termo aí. Pergunta de 1 milhão. Se você acertar, ganha 1 milhão. Tipo caldeirão do Hulk. Ele vai continuar pra mim. Já está chegando as 3 coisas desse deixou pra dentro. Ar-condicionado. Vou tomar de trocar. Vou trocar. 96, dando na cara da sociedade. 96. Diga aí como você achou. 48 mais 48. 48 mais 48. Gostei desse raciocínio. Agora me diga uma maneira de nós representarmos 48 mais 48 de forma mais objetiva. E aí, tá bonito também. 48 mais 48 tá massa. Como é que eu escrevo? Como é que eu represento isso com o mesmo número? 48 mais 48 é a mesma coisa que isso mesmo, Sabrina. Gostei. Sabrina já respondeu ali, de boa, porque Sabrina, ela é uma pessoa de sinais. Ela mandou assim, 48 vezes 48, é... Entenderam? Eu entendi. Rapaz, vocês não entenderam? Iago, presta atenção aqui, o sinal de Sabrina, dica, para pegar na prova. 48 mais 48, eu digo, me diga aí outra forma de representar. Ela fez assim, ó. Entendeu? Não entendeu? Devo? Entendeu? A dica de Sabrina? Rapaz, Sabrina quis dizer isso, ó. 1, 2 vezes 48. Não foi isso, Sabrina? Você quis dizer? Só multiplicar por 2 aqui, ó. Vezes 2, Ave Maria, vezes 2. O padrão agora, na progressão geométrica, vem de uma multiplicação, ó. Na progressão aritmética, era uma soma. Se for crescente, vai ser uma razão positiva. Se for decrescente, uma razão negativa. Lá, na geométrica, é uma multiplicação. Professor, e como é que eu vou encontrar este padrão? Qual é o nome de padrão de novo? O padrão é razão também, viu? A gente vai chamar de razão, ó. Razão. Só que na progressão geométrica dele, nós representamos a razão pela letra Q. Para não ficar igual, para não ficar tudo R. Eita, Qzinho feio esse, viu?
Paga esse Q, vou melhorar aqui, ó. Representamos pela letra Q. O que é esse Q, professor? É a razão, é o padrão. Como é que eu vou achar o padrão? Você vai pegar um termo qualquer da progressão e dividir pelo seu antecessor. Ó, traduzindo aqui para ficar mais bonita a linguagem, você vai pegar, por exemplo, o segundo termo e dividir pelo primeiro. Segundo termo é 6, dividido por 3, 2. Achamos o padrão, 2. O padrão vai ser 2. Professor, e depois? Aí eu vou pegar cada termo vezes a razão. Cada termo vezes a razão. Você vai pegar assim, 3 vezes 2 dá 6. Segundo termo encontrado. 6 vezes 2 dá 12. Terceiro termo encontrado. E assim sucessivamente. Já identifiquei as características da progressão geométrica. Professor, Tiago deve estar pensando ali, professor, rapaz, e se eu quisesse o 10º termo? Deve ser pesado o 10º termo, né? Mas eu vou colocar o 10º termo. Eu quero é sofrimento, rapaz. A vida está boa demais, vida fácil, linda, maravilhosa. Gente, se o objetivo da questão for o 10º termo, como é que a gente chega no 10º? Fazendo por 1? Diga, Tiago, eu vou fazer um por 1, porque eu sei que eu vou acertar, né? Eu vou desistir, vou perder a questão. Vou fazendo vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, até chegar no 10º termo. Nós já temos quantos aqui? Nós já temos 6, né? Tá fácil, só falta 4. Era só pegar o 96 vezes 2, depois o resultado vezes 2, até chegar no 10º termo. É um caminho, gente, é uma possibilidade. Porque nesse caso são 10 termos apenas. Mas se a questão pedisse o 20º, o 30º, né? Se fosse um outro perfil de progressão geométrica, porém um outro perfil. Por isso que eu disse para vocês que é importante conhecermos outras estratégias. Professor, é possível chegar no 10º termo, sem passar pelos intervalos, pelos termos centrais? É possível dar o mesmo salto que nós conseguimos na PA? Porque na PA a gente usa essa fórmula aqui, ó, fórmula para o termo geral. Primeiro termo mais número de intervalos vezes a razão. É possível? Sim, é possível. Parecida, só que na aritmética a gente trabalha com soma, percebe? Na geométrica a gente trabalha com vezes. Então já se liguem nisso, ó. É muito parecida. Só que na aritmética a gente trabalha com soma e aqui com vezes. Deixa eu colocar o primeiro exemplo do um que a gente já está visualizando ali, ó. Eu vou colocar o 4º termo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, que é o 48. Para chegar no 5º termo, partindo do primeiro, olha o que é que a gente tem que fazer. Vou partir do primeiro. Primeiro termo, vezes, porque é geométrica, já sei que vou multiplicar. Gente, do primeiro para o 5º termo, foram quantos intervalos? Quantos intervalos? Quantos? Do primeiro para o 5º, eu não conto o primeiro. É sempre menos 1. Então, aquela estratégia permanece. São, isso, 4 intervalos. Cada intervalo vale quanto? 2. Só que agora, gente, agora vem a mágica, ó. Eu não somo os valores. Eu multiplico. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Gente, como é que nós representamos isso de forma mais prática? Sem multiplicar. 2 elevado a 4, porque são 4 termos. Mas eu gostei que tu lembrou logo de potência. Isso. 2 elevado a 2 dá 4, né? Tinha que ser, o expoente ele representa o número de fatores do produto. Então, se eu tenho 4, 2 no processo de multiplicação, o expoente tem que ser 4. Então, é 2 elevado a 4. Mas eu gostei que tu já visualizou que a ideia da progressão geométrica, gente, é fazermos isso, ó. A gente vai pegar a razão elevada ao número de intervalos. É sempre assim. Quem é esse quê, professor? É a razão. No nosso exemplo, a razão é quanto? 2. Quantos intervalos eu tenho do primeiro para o 5º? 4. 5 menos 1, 4. Aí vem lá no expoente. Então, para encontrarmos o 5º termo, é só fazermos isso, ó. O primeiro vale 3 vezes a razão é 2 elevado a 4. Isso aqui vai ficar 3 vezes 2 elevado a 4, gente, não posso errar, viu? Eu já sou vocês já são segundo ano médio. 2 elevado a 4 vai fazer assim, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16.
O expoente de uma potência indica o número de vezes que você vai multiplicar a base por ela mesma. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo. Falei os 4 2. E agora tu faz 3 vezes 16, que dá, ó, 48. Professor, mas não seria mais fácil eu fazer um por um, até que chegar no quarto termo, sim. Eu concordo, Tiago. Era melhor sair fazendo 3 vezes 2, 6 vezes 2. Mas se fosse o décimo, ó, o décimo é mais complicado. Você tem que pegar aqui, ó, primeiro termo vezes a razão elevado a quanto? Do primeiro para o décimo são quantos intervalos? Sempre pensa nos intervalos. 9. Isso. Aí tu já vem aqui, ó. Primeiro termo vale quanto, professor? Primeiro termo é 3 vezes 2 elevado a 9. E quando é que dá 2 elevado a 9? Dois elevado a 9. 9 vezes 9 seria 9 elevado a 2. Porque quem comanda é o expoente. Então aqui a gente precisa de 9 e 2. Tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Chão, né? É vezes. É vezes. Vocês estão ligados já que num momento como esse a gente precisa estar com o caderninho aberto para fazer no rascunho? Para não ficar jogando na mente, dizendo que a matemática é difícil. Eita, professor, como é que eu faço 2 vezes 9? Tem várias estratégias, mas uma boa é essa aqui, ó. 2 vezes 9 você pode pegar assim, ó. Eu vou pegar 2 vezes 4, 2 elevado a 4, perdão, que é 2 vezes 2, ó. Aqui eu tenho 4, 2. E vou pegar 2 elevado a 5, porque aqui seria o 5, 2. 2 elevado a 4 dá 16, né? Multiplicando ali dá 16. 2 elevado a 5 dá 32. É só pegar 16 vezes 2. Então 2 elevado a 9 vai dar 16 vezes 32. 16 vezes 32. E aí tu sofre lá para fazer 16 vezes 32, né? 2 vezes 6, 12. Gente, tem que ser aqui tem que ser no manual, né? Professor, eu tenho a calculadora, eu vou usar, mas na prova a gente não usa, né? Não pode sempre. 18 mais 1, 19. Aqui repete o 2, ó. 1 vezes 2, 1 vezes 3. A gente chega nisso aqui. 4, 5, 512. Então 2 elevado a 9 dá 512. E para fechar, a gente tem que desenvolver o 3 vezes 512. 3 vezes 512 é fácil, né? Dá quanto? 3 vezes 512? 3 vezes 512. É fácil. 3 vezes 500. 3 vezes 5. Começa assim, aí. Grava o 0. 3 vezes 5. 15. 1500. 3 vezes 12. 36. Aí você vai pegar 1500 mais 36. 1536. Acabou. 3 vezes 512 dá 1536. Você decompôs o número. Era assim que Clenildes pedia para a gente fazer. Lá no ensino fundamental. E eu lembro até hoje de Clenildes. Gente, para fecharmos aqui, a gente vai trabalhar com a última fórmula, né, a última condição dentro dessas progressões específicas. PG, nós já trabalhamos com a fórmula para o termo geral, nós já sabemos a característica de uma PG. Uma PG vai ter sempre uma mesma razão, porém o padrão é sempre multiplicativo. De um termo para o seu sucessor, eu tenho que pegar o termo vezes a razão e vou produzir o termo conseguinte. Essa é a ideia da progressão geométrica. Construção de termo geral, super tranquilo também. A fórmula que faz menos sentido de todas essas que a gente discutiu é a da soma dos termos de uma progressão geométrica finita. Essa fórmula aqui faz menos sentido. Mas tem um lado positivo, Sabrina. Qual é o lado positivo? Para usar essa fórmula, eu preciso somente do primeiro termo e da razão. Eu não preciso de mais elementos, somente do primeiro termo e da razão. Isso, do primeiro termo que é o 3, a razão que é 2, né? A razão está aqui, está dividido 6 por 3, 2, eu achei a razão. Com esses dois termos, eu consigo a soma de qualquer quantitativo. Pode ser dos 10 primeiros, dos 15 primeiros. Neste caso, ele quer a soma dos 6 primeiros. Aí aqui já vai algumas dicas. Gente, se a questão quer a soma dos 3 primeiros e você não memorizou a fórmula, não tem por que desistir da questão. É só construir os 6 primeiros termos. Fácil. Vamos supor que a questão tivesse dito que o primeiro é 3 e a razão é 2. Como é que eu vou chegar no segundo termo? 3 vezes 2, 6.
Como é que eu vou chegar no terceiro? 6 vezes 2, 12, e assim sucessivamente. E depois era só somar os termos. Então a soma desses 6 termos, a gente pode escrever assim, ó. Soma dos 6 primeiros termos da progressão vai ser 3, mais 6, mais 12, mais 24, mais 48, mais 96. Dá quanto aqui? E aí, estou pensando, professor, deixa de agonia. Um pouquinho. Ela está aqui fazendo mentalmente, eu estou ligado. Chega a dar uma agonia no coração do professor quando vê tanta gente com tanto material na mão. Isso, tudo ali. Ele não quer a soma dos 6 primeiros termos. Como eu já conheço os 6, eu tenho aquela estratégia, né? Aquela possibilidade. Tanta gente com caderno na mão, eu só estou vendo fazendo. Clara, está vendo agora, começou também. David, depois que eu dei uma olhada para ele, ele acabou de pegar o lápis para fazer a soma também. Maria José não pegou o lápis ainda para fazer essa soma. Porque eu estou trabalhando com a condição, Tiago. Vamos supor que tu não lembra a fórmula. Tu não lembra ainda, né? Tu está vendo a fórmula a primeira vez, é difícil de memorizar essa fórmula. Então, supondo que eu não lembro a fórmula, eu tenho esta opção. Desde que sejam poucos termos. Se forem 50 aí, já era. Eu tenho que ou desisto da questão, porque vai dar muito trabalho, ou eu utilizo a fórmula. Para utilizar a fórmula, eu tenho que lembrar a sua característica, a sua estrutura. Soma dos 6 primeiros termos. 189. Foi 189. Nem fiz a soma ainda, mas agora a gente vai confirar. Eita, meu Deus do céu. Agora a gente vai conferir, confirmar. Eu misturei um conferir com confirmar. Agora a gente vai confirmar esse valor. Gente, nós podemos deixar o 96 por último, né? E somar esses outros aqui que estão mais tranquilos. 9 mais 12, 21. Né? 21 mais 24 dá 45. Aí eu já organizei os menores, e para não correr risco de errar, eu faço assim, 45 mais 48 mais 96. Eu deixo o 96 por último, não tem por que sofrer. Aí aqui 8 mais 6, 14, mais 5, e subiu 19. Coloca um aqui, você pode pegar o 9 mais 1, 10, com 8, 18, ou escolhe qualquer caminho. A gente não tenha medo de fazer um rascunho, a gente vai fazer provas para conclusão do ensino médio, provas futuras também, né, caso se encaixem nos objetivos de vocês, essas provas exigirão desenvolvimentos manuais, então não tenham medo de fazer ali passo a passo, não precisa ter vergonha disso. Até utilizar os dedos em alguns momentos, às vezes dá uma bugada, uso os dedos, chego no resultado. Sem a fórmula eu chego no 189, porque são 6 termos também. São 6 termos apenas. Professor, mas como é que eu trabalharia usando a fórmula? A fórmula é isso aqui, SN, esse N representa o número de termos que eu quero somar. Então, neste caso, S6, porque são 6 termos, vai ser igual ao primeiro vezes, parênteses, razão elevado a N, que é 6 termos, menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1. Se eu sei utilizar a fórmula, na teoria, Sabrina, porque eu preciso da fórmula, o processo fica mais prático. Vamos supor que a questão me deu a fórmula. Como é o problema que vocês resolveram no simulado? Acho que tinha uma de progressão aritmética, né? Que ele dava as formulazinhas. Questão deu a fórmula, tu vai lá na fórmula e substitui, Nessa progressão, quem é o primeiro termo? 3 vezes. Qual é a razão nessa progressão? Quem é a razão? Vou sair até na frente para vocês olharem e me falar. Quem é a razão? O que? Isso, 2, a razão é 2, é só dividir um termo pelo seu antecessor que tu acha a razão na progressão geométrica. Então teremos 2 elevado a 6 menos 1, tudo isso dividido por 2 menos 1. Como eu disse, para utilizar essa estratégia eu preciso saber a fórmula. Então fica 3 vezes 2 elevado a 6, dá quanto? 2 elevado a 6. E aí, Tiago, 2 elevado a 6? Um segredo, eu vou sair até na frente da câmera aqui, porque está filmando, está gravando. Primeira coisa que a gente faz quando o professor pergunta, o cara dá aquela desdobada. Deixa eu ver aqui, professor. Só aquela desdobada. Deixa eu ver aqui. Aí fica torcendo para ter um afobado na sala que responde primeiro. Sempre tem um que fica querendo responder primeiro
Enquanto você está dando aquela desdobada, aí um chega e diz, 2 elevado a 6 dá? Ela é uma das, viu? Se eu estudasse com ela, eu sempre dava aquela desdobada e esperava ela responder. Toda hora ela está ali pensando. Às vezes ela erra, mas é normal, né? 2 elevado a 6, você disse quanto? Ó, se bater a dúvida, você vê aqui, é 2 elevado a 6. O expoente é 6, então eu preciso de 6 fatores 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois tu multiplica. Tem gente que gosta de organizar, tem gente que gosta de fazer isso. É 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Tem gente que prefere assim. 4 vezes 4, professor, dá 16. Agora 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá 64. Mas não corra risco não. Se tem um lápis, né? Eu sei que aqui é importante o cálculo mental. Eu até sugiro muito isso. Mas na hora de uma prova, tu chegou aqui, faz lá o desenvolvimentozinho para ter certeza. Eu não posso errar algo que eu sei como acertar. Então não tem por que errar. Dividido por 1. Ó, aí tem gente que está pensando, professor, dá muito trabalho, mas se eu sei a fórmula e são mais termos, eu tenho o meu processo facilitado. Então o S6 vai ser 3 vezes 64 menos 1. 64 menos 1 dá quanto? 63. Essa porque a pessoa vai pensar. 3 vezes 63. 3 vezes 63. 3 vezes 3? Sim. 189. Beleza? Ó, e nós já sabemos que tem que dar 189. Então nós temos esses dois caminhos. Como eu disse, gente, na PG, às vezes a fórmula é mais trabalhosa. E ela não faz tanto sentido quanto as outras. Então geralmente a gente esquece. Mas tem questões que a fórmula é dada. Então eu só preciso substituir os valores. Por exemplo, se a questão quisesse a soma dos 10 primeiros termos, então no lugar do 6 eu ia colocar 10. Ficaria S10 igual a 3 vezes 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, são 10 fatores 2. Aí tu tem que multiplicar, vai chegar em 1024. Depois era só reproduzir o processo. É 1024 menos 1, que vai dar 1023 vezes 3, seria o resultado do somatório dos 10 primeiros termos dessa progressão. Então dá um pouquinho mais de trabalho, ela cai pouco, soma de termos de uma PG ela cai menos do que, né? Isso, por isso que é mais fácil neste caso, que são 6. E quando cai, Sabrina, normalmente quando cai em Enem, vestibular, ele não pede 20 termos, ele pede 6, 8. Aí é mais prático você construir os termos, aí com observação de saber como construir, né? Eu tenho que ter muito cuidado para não confundir progressão geométrica com progressão aritmética. Porque na aritmética surge de uma soma, né? Cada termo sucessor é uma adição do antecessor mais a razão. Na progressão geométrica, cada termo sucessor é uma adição da progressão do termo anterior, é uma multiplicação, perdão, uma multiplicação do anterior pela razão. Aí destacando aqui, ó, na progressão geométrica, as fórmulas que eu vou ter que compreender a sua estrutura para poder trabalhar são essas aqui, ó. Na progressão geométrica, na PG, nós trabalhamos geralmente com essas fórmulas. Que foi, moça? O que foi? Você está aí preocupada? Trabalhamos com essa fórmula aqui que é do termo geral. Esse n-1 indica o número de intervalos. Trabalhamos com a fórmula da soma. Essa aqui, para quem tem facilidade de memorizar a fórmula, já vai no processo de memorização. Para quem precisa entender o contexto, trabalha com aquelas observações que a gente discutiu nas exemplificações. Então, principais fórmulas são essas. Pegou essas fórmulas, certamente vocês não terão dificuldade no processo avaliativo que a gente vai fazer nas próximas semanas. Aí nós já disponibilizamos uma lista de exercícios, Corinthians. É importante resolver os exercícios. Por vários motivos. Quais são os principais? Principais motivos, viu, Tiago? Tu que está chegando agora. Maria José, acho que vocês não estão ainda no Google Sala de Aula, né? Não. Então eu vou mandar o link. Entre no grupo, sabe? Eu Depois. Hã? Não sei usar, não. Não, mas você vai aprender com a gente aqui na sala, viu? Você vai traz o celular para a escola?
Então a gente mostra aqui o processo que fica mais fácil fazer as atividades por lá. E postar as atividades depois também. Por que é importante fazer as atividades? Porque 60% da nossa nota é de atividade. É tipo assim, se você fizer todas as atividades e tiver um aproveitamento de 100%, você já tem 6 pontos. Já passa da média. E aí, irmão? Pai do Senhor. Se você fizer 100% das atividades, tu já tem 6 pontos. A prova só vale 4. A prova a gente faz com valor 10, mas o peso dela é 4. Se você fizer a atividade, já está garantido a sua aprovação na unidade. Se não fizer nenhuma atividade, aí você já não consegue ficar na média, porque a prova só vale 4, só tem peso 4. Esse é um dos fatores. O outro fator é que quando você faz atividade, você aprende. Porque vai surgindo dúvidas, você vai perguntando ao professor, perguntando ao colega, estuda pelas as mídias sociais que são disponíveis. Então, por isso que é importante sempre estar fazendo atividade. Beleza? Tchau, tchau, pessoal aqui do